O tema da minha mensagem hoje é como Zaqueu. O Steve vai projetar. E eu estava conversando com minha mãe sobre Zaqueu. E aí toda hora eu cantava aquela música, como Zaqueu, como Zaqueu. E todo dia que eu ia tomando banho, como Zaqueu. Só esse pedaço, gente. E aí Deus foi ministrando no meu coração uma palavra sobre isso, como Zaqueu. E eu pensei, o que Zaqueu tem para ensinar a nós? E eu descobri. Vamos ler a Bíblia? Quem pode aí, por favor? Abre lá em Lucas, no capítulo 19. Nós vamos conhecer a história desse homem. Como Zaqueu. O que Zaqueu pode nos ensinar? Nós vamos ler Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Como Zaqueu, eu quero subir. Enquanto você encontra. O mais alto que eu puder. Acharam? Amém? Vamos ler lá. O texto diz o seguinte: quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro, que é uma figueira brava, ao lado da estrada, para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar ao que se havia perdido. Jesus, muito obrigado por essa palavra. Que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações aqui hoje à noite. Pai, a revelação é sua. Nós somos apenas, ó Deus, canais que conduzem a revelação dessa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja levando a nossa mente a cativo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Se você concorda comigo, diga amém. Amém? Nós vimos aqui nessa história que Zaqueu era um homem judeu, ele era chefe dos cobradores de impostos e ele trabalhava lá no governo para os romanos. E com essa sua atribuição, nós vimos aqui que ele não era lá muito honesto, ele era muito rico. E por causa disso o povo não ia muito com a cara dele, porque diante da sociedade ele era visto como um inimigo, como um traidor, aquele que retirava o dinheiro do povo, aquele que era desleal. Ele também, por causa desse trabalho, ele tinha altos lugares ali na sociedade. Então ele era reconhecido pelo alto escalão do governo. E aí você pode olhar para o perfil desse homem, né? Muito gente boa, e talvez pode até parecer com alguns aí que você vê por aí, e até mesmo nos noticiários da TV. E aí você pode perguntar: pastor, o que esse homem, com essa índole incrível, pode nos ensinar? O que ele pode nos ensinar nessa noite? Como Zaqueu, o que eu preciso aprender? Eu quero trazer a reflexão aqui para você, que apesar de defeitos, o ser humano também é feito de qualidade, sim ou não? Tem gente que fala demais, tem gente que chega no lugar, transforma o ambiente, mas ele tem alguma qualidade que talvez sobressai, talvez ele é generoso, talvez ele está pronto para ajudar. Então o ser humano, ele não é 100% defeito,
Ele tem algumas qualidades. E à luz da palavra, eu queria te trazer algumas qualidades essenciais desse homem. Porque ele ainda, eu acredito que ele estava em busca de ser uma pessoa melhor. Porque a partir do momento que ele teve o interesse de conhecer Jesus e de ir até onde Jesus está, eu tenho certeza absoluta que ele estava em busca de uma transformação de vida. Amém? Essa é a maioria das histórias. Quando nós vemos as pessoas vindo aos pés de Jesus, é porque na maioria das vezes eles querem mudar de vida. E Zaqueu, por ser um grande líder, por ser uma influência, a gente não pode descartar aí que ele era um cara muito inteligente. Que ele era um cara que tinha uma capacidade mental muito grande, de raciocinar, de planejar e muitas vezes até de resolver problemas diante da sua administração. E principalmente, ele estava aberto a aprender. Então esse homem que a gente vê na Bíblia como um cobrador de impostos, como um cara que não era muito gente boa, não era muito visto bem pela sociedade, a Bíblia nos mostra algumas qualidades e que eu quero compartilhar com você aqui hoje à noite, amém? Uma das primeiras coisas que eu aprendo é que eu não posso subestimar ninguém de alta posição. Não subestime ninguém onde ela esteja, porque talvez essa pessoa não chegou ali por acaso. Existem pessoas, talvez os nossos chefes, os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes eles se desenvolvem em alguma habilidade e muitas vezes a gente não bota muita fé. Mas eu quero te dizer que existem pessoas que chegam em lugares, não é por acaso, mas por algum esforço, por algum merecimento. E eu acredito, olhando para o lado positivo aqui, que Zaqueu teve esse cargo de confiança do governo, porque também ele tinha lá as suas competências, amém? E eu quero compartilhar com você aqui o que nós podemos aprender com Zaqueu. Como Zaqueu, o que eu posso aprender? A primeira coisa, como Zaqueu, eu preciso associar-me a pessoas de sucesso. Como Zaqueu, eu preciso associar-me a pessoas de sucesso. Olha o que o versículo 2 e 4 diz. Um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar para cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em pé da figueira brava para ver Jesus passar por ali. Queridos, assim que Zaqueu soube que Jesus estava passando em Jericó, imediatamente ele despertou um grande interesse em conhecê-lo. Quem era este homem que estava operando milagres? Quem era este homem diferenciado que todo mundo estava dizendo? Quem era este homem que veio de lá, de Nazaré, e que muitas vezes estava indo contra a religiosidade? O que esse homem tem de diferente? O que esse homem tem que está todo mundo comentando? E imediatamente ele despertou a curiosidade dele de saber que história de sucesso é essa. Quem era essa pessoa? Como um homem inteligente, ele queria descobrir quem era esse líder que influenciava pessoas. Quem era essa pessoa que arrastava multidões e que as pessoas não falavam mal dele, muito pelo contrário. Quem testemunhava a respeito de Jesus só falava em milagres, só falava em transformação de vida. E imediatamente, Zaqueu, sabendo que Jesus passaria pela sua cidade, ele queria conhecer Jesus. A primeira chave que eu percebo aqui, nesse comportamento de Zaqueu, é que pessoas inteligentes se aproximam de pessoas de sucesso, pessoas que podem acrescentar algo em sua vida. Trazendo para a sua vida hoje, quem são as pessoas com quem você tem caminhado? Quem são as pessoas com quem você tem se relacionado? Quem são as influências da sua vida? Seja na sua vida pessoal, quem anda te dando conselhos sobre o seu relacionamento? Quem anda te dando conselhos sobre o seu futuro, sobre a sua família?
Quem anda influenciando a sua vida? Quem você tem seguido? Infelizmente, nós estamos sendo bombardeados em uma sociedade de aparências. Uma vida instagramável, esse termo que fala aí. Todo mundo é feliz diante das câmeras de um celular. Todo mundo é feliz em um stories. Todo mundo é feliz em um reels. Mas a pergunta que eu quero dizer nessa noite para você é: quem são as pessoas a quem você tem se associado? Sabe por quê? Eu não sei qual que é o seu sonho. Eu não sei qual que é o seu projeto. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que você vai precisar de alguém, de uma pessoa, para realizá-lo. Isso é fato. A gente sempre vai precisar de alguém para realizar um sonho nosso. Com quem que você tem se influenciado? A quem você tem se associado? Eu li um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Tiago Brunet, e lá nesse livro ele tem um capítulo que fala sobre a teoria das associações. Olha que interessante isso. Quando você se associa a alguém, por exemplo, tirando uma foto, quando você tira uma foto com alguém e posta lá na sua rede social, mesmo assim que de maneira inconsciente, automaticamente os amigos dessa pessoa viram seus amigos e as pessoas que têm alguma questão em relação a essa pessoa viram os seus inimigos. Inimigos é uma palavra muito forte, mas não ficam muito contentes com você. Isso se chama teoria da associação. Ou seja, você ganha algumas inimizades aí de graça, mesmo que inconsciente. Você já viu aquela pessoa assim que às vezes não fez nada com você, mas só porque fez algo com o seu melhor amigo, automaticamente você já associa que a pessoa fez algo com você. Não é verdade? Isso é teoria da associação. Então, a pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje à noite: com quem você tem se associado? Porque imediatamente, quando Zaqueu descobriu sobre a fama de Jesus, ele procurou associar-se a essa pessoa de sucesso. Vocês estão recebendo essa palavra? Amém? Por quê? Você precisa se associar a pessoas que vão te levar a outro nível. Você precisa se associar a pessoas que vão te tirar da sua zona de conforto. E muitas vezes isso, tirar da zona do conforto, significa te tirar de um lugar onde você está quentinho, onde você está instável, para te colocar num lugar onde às vezes é gelado e às vezes é estável. Se você quer ler mais a Bíblia e não consegue, se associe a pessoas que leem a palavra de Deus. Se você quer se tornar um estudante de algum assunto, se associe a pessoas que estudem a determinado assunto. Se associe com pessoas que são bem-sucedidas. Não se associe a pessoas que são negativistas. Não se associe a pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Não se associe a pessoas que não têm compromisso com a igreja, com a família de Jesus, mas se associe a Jesus Cristo acima de tudo, amém? Se associe com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que vai nos direcionar às decisões corretas que eu e você devemos tomar. Então, como Zaqueu, eu aprendo que eu preciso me associar a pessoas de sucesso. Porque independentemente de qual seja o meu sonho, de qual seja o meu projeto, eu preciso de pessoas. Talvez você tenha um sonho de ser um empresário, ou talvez você já é, e você já percebe que para o bom andamento da sua empresa, você precisa de pessoas. E que tipo de influência que você tem sido para essas pessoas? Você, pai, que tipo de influência que você tem sido para os seus filhos? Você, mãe, que tipo de influência você tem sido para os seus filhos? Você, marido, você, esposa? Como vocês têm influenciado um ao outro? E Jesus está nos chamando hoje à noite como Zaqueu, nos aproximar de pessoas de sucesso. E talvez você pode estar pensando que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem grana,
é uma pessoa que mora numa mansão. Não é nada disso, porque a Bíblia diz que Jesus não tinha nem um travesseiro para recostar a sua cabeça. Mas o sucesso de Jesus estava no amor que ele carregava, na unção que ele carregava e, acima de tudo, na presença de Deus que ele carregava. Amém? Diga comigo, eu sou um sucesso. Diga mais forte, eu sou um sucesso, porque a presença de Deus está dentro de mim. Amém? A segunda coisa que eu aprendo é que, como Zaqueu, eu preciso sempre manter o foco no meu objetivo. Diga assim comigo, foco. Foco. Como Zaqueu, nós precisamos manter o nosso objetivo, o foco no nosso objetivo. O objetivo de Zaqueu era chegar até Jesus. E a Bíblia fala que ele era de baixa estatura. E ainda tem mais um agravame. Ele não era muito bem quisto no meio da multidão, no meio da sociedade. Mas ele estava focado. Ele sabia que não seria fácil chegar até Jesus. Porque a presença de Jesus, onde Jesus estava, onde Jesus passava, a sua presença era muito concorrida. As pessoas queriam chegar perto de Jesus, as pessoas queriam tocar Jesus, as pessoas queriam ver Jesus, as pessoas queriam ver os milagres, presenciar, testemunhar os milagres que Jesus estava realizando. Mas o que eu aprendo aqui com Zaqueu é que ele manteve o seu foco em seu objetivo. Eu quero dizer para você hoje à noite que a sua felicidade não está no fim, mas está no caminho. Diga, a minha felicidade não está no fim, mas no caminho. É como se a gente fosse fazer uma viagem. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma viagem terrestre, não aéreo, mas terrestre. Existem destinos que são perto, onde a gente vai ali em Macacos para almoçar num domingo, e volta ainda para o culto. Então não precisa parar. Se você precisa parar, às vezes é para olhar um pouco da natureza, porque o caminho é lindo, a jornada é linda. Mas existem algumas viagens em que em que elas são longas, horas e horas, às vezes dias, que você precisa parar para dar uma esticada na perna, para colocar o combustível no carro, para se alimentar, ou às vezes até mesmo para pernoitar, para continuar pegando a estrada do outro lado. Isso que eu quero dizer é que tudo isso faz parte da jornada. Então, qual seja o seu objetivo, qual seja o seu plano, não significa que você vai ter que ir correndo e terminar rápido. Não significa que o objetivo vai chegar amanhã ou depois de amanhã. Talvez ele vai chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E eu tenho uma certeza que existem coisas que eu estou plantando hoje, que são os meus filhos que vão colher amanhã, que são as próximas gerações. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que não importa qual seja o caminho que você esteja seguindo, não perca o seu foco, porque tudo que vai acontecer nesse período faz parte da jornada. E isso precisa chegar como você como um aprendizado. Mas infelizmente o mal do século, a ansiedade, tem impedido as pessoas de concluir a jornada. Qualquer coisa que acontece, qualquer notícia, má notícia que chega, é motivo para você parar e desanimar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você só muda aquilo que você identifica. Você só dá alguma ação de mudança naquilo que você identifica. Aquilo que eu não sei, eu não vou mudar. Mas essa jornada, ela é importante para que você consiga se situar, para que você consiga se desenvolver, para que você consiga se melhorar como pessoa. Então Zaqueu estava focado no seu objetivo. E imediatamente ele manteve o foco para não perder o dia mais incrível da vida dele, que era encontrar com Jesus. Não deixe que as palavras de desânimo, querida. Não deixe que as palavras venham te desmotivar no meio do caminho.
A palavra de Deus diz que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito em propósito. Eu acredito que aquilo que eu estou passando hoje na minha vida é para testemunho, para levantar alguém amanhã. Nós tivemos o testemunho da Alu aqui no culto das mães. O testemunho da Alu inspira ela mesma e outras mulheres, e a nós também, homens, sobre a perseverança. E eu acredito que todos os dias você é testado a manter o seu foco, não é? Todos os dias nós somos testados. Aquela promoção que não chega, meu Deus, parece que as coisas pioram, mas a palavra de Deus para nós hoje, como Zaqueu, mantenha o seu foco no objetivo. Não olhe para as ondas, porque Pedro, quando ele andava sobre as águas, Jesus chamou ele teve fé de caminhar sobre as águas, mas quando ele olhou a circunstância, o medo veio. E talvez você tenha parado pelo medo, mas a palavra de Deus para você nessa noite, mantenha o seu foco, siga em frente, mesmo que você esteja caminhando em meio ao caos. Mantenha o seu foco, mantenha o seu objetivo e vai na fé, que aquele que deu a visão também dará a provisão, amém? Se você precisa de uma provisão e Ele te deu a visão, Ele vai te dar aquilo que você precisa. E Zaqueu manteve o foco. Diga como Zaqueu: eu preciso ter foco no meu objetivo. Não perca o seu foco. A terceira coisa que eu aprendo é que, como Zaqueu, tenha sempre estratégias e as coloque em prática. Zaqueu, sabendo que a multidão estaria lá e que a concorrência seria muito grande e que ele teria alguma dificuldade por ser baixa estatura, dependendo do lugar onde ele estivesse, existiriam talvez pessoas mais altas na frente dele. Ele não sabia por onde Jesus ia passar, ele imaginava e imediatamente ele já ali traçou uma estratégia. E qual estratégia foi, pessoal? Subir em uma árvore, em uma figueira, porque ele imaginou: se eu subir aqui, eu vou estar no camarote e eu vou ver Jesus passar. Eu ouvi uma frase uma vez que todo ponto de vista depende do ponto em que é visto. Talvez, se ele estivesse embaixo, ele não veria Jesus da forma que ele queria ver, e talvez Jesus não o enxergaria. Mas como ele estava mais alto, ele pôde ver Jesus de outra perspectiva. Muitas pessoas, às vezes, têm caminhado pelos mesmos caminhos e insistido naquilo que todo mundo está fazendo e que acha que é certo. Deixa eu te falar uma coisa: você precisa fazer não é aquilo que dá certo, mas é aquilo que é certo. Talvez você não tenha alcançado certos objetivos porque você não tem colocado em prática as estratégias que às vezes até o próprio Deus te deu, porque você talvez perdeu o foco. Mas como nós aprendemos no tópico anterior de mantermos o nosso foco, agora nós temos a oportunidade de traçar a estratégia e colocar ela em prática. Porque muitas igrejas têm seguido o modelo do que está dando certo, mas a igreja precisa fazer o que é certo, não o que está dando certo. Mas isso não significa que pelo caminho você vai errar. Você não vai errar. É claro que você vai errar. Porque às vezes nós somos tão impulsivos nas nossas decisões, sim ou não? Às vezes a gente troca as pernas, a gente vai em lugares onde a gente sabe que não é para ir, mas a gente... Enfim, isso não significa que nós não iremos errar, não iremos fracassar. Mas o importante é que você precisa continuar. Busque a direção divina para tomar as decisões da sua vida. E essa estratégia de Zaqueu de imediatamente subir, ele tinha certeza que iria dar certo. Mas ele tinha o risco da frustração de talvez Jesus não vê-lo.
O que eu quero dizer é que as suas frustrações podem te levar a um caminho, a tomar decisões que podem gerar um encontro com o seu propósito. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes errando, às vezes nas suas frustrações, você vai encontrar o seu propósito de vida. Não é por aqui que eu tenho que ir, é por aqui. E o Senhor está nos convidando hoje à noite para nos esforçar. Talvez você está aqui nessa noite, aí no auditório, onde você tem um chamado ministerial. E pelas circunstâncias da vida, talvez você parou. E muitas vezes você se acha, pelos comentários alheios, que você não é digno de fazer nada. Mas eu quero te dizer que nem eu sou digno. Mas a graça nos basta. Diga assim comigo: a tua graça, Senhor, me basta. É a graça de Jesus que nos credencia. É a graça de Jesus que fez com que nós não sejamos apenas criaturas feitos de suas mãos, mas a vitória de Jesus na cruz sobre o pecado nos fez filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então eu e você, através do nome de Jesus, nós podemos todas as coisas, amém? E Zaqueu está nos ensinando nessa noite que nós precisamos manter as nossas estratégias e colocá-las em práticas. Feche os seus olhos aí no seu lugar por 30 segundos. A minha oração é para que o Senhor, o Espírito Santo agora, traga ao seu coração memórias, porque a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que te lembram do seu propósito, que te lembram do seu chamado. Essas estratégias que muitas vezes agora foram adormecidas por causa de uma crítica, por causa de uma reclamação de alguém. Mas a minha oração é que o Espírito Santo agora renove o seu coração e renove essa estratégia dentro de você. Você que sonha com um projeto, que o Espírito Santo agora vem incendiar o seu coração para que você se veja apto, por meio da graça de Jesus, a realizar isso. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para ver Jesus. Como Zaqueu, você precisa subir. Saia do lugar onde você está. Saia do lugar de limitação onde você está. Você é capaz por meio do nome de Jesus. Você consegue. Comece a colocar essas estratégias de novo. Escreva no papel aquilo que o Senhor um dia te deu. Escreva os seus sonhos. Faça planos. Volte a sonhar em nome de Jesus. Porque o Senhor está liberando sobre nós hoje uma graça, amém? Uma graça. Irmãos, a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Quantos estão vivos aqui? Diga amém. Nós estamos vivos. E se eu e você estamos vivos nessa noite, é para a glória de Deus. Aleluia. Como Zaqueu, tenha sempre estratégias e as coloque em prática. Tenha a estratégia de ser amoroso, de ser generoso. Seja aquele mais abençoado no grupo da família. Seja aquele que está sempre pronto a ajudar. Seja aquele que está sempre pronto a servir. Porque aqueles que estão à frente têm a oportunidade de ver Jesus primeiro, amém? E Zaqueu sobe na árvore, ele se esforça para ver Jesus. E o último passo, não menos importante, tenha atitude. Diga comigo, tenha atitude. Como Zaqueu, eu preciso ter atitude. O versículo 5 diz assim, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: desce depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Quando Jesus olhou aquele lugar, levantou o olhar, ele viu quem estava lá em cima, gente? Zaqueu.
Jesus enxergou Zaqueu. Zaqueu estava em um lugar onde ninguém estava. Porque ele teve a atitude de subir o mais alto, de estar mais alto. E aí Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso me hospedar em sua casa. Atitudes geram atitudes. Diga para o seu irmão que está do seu lado: atitudes. Diga mais forte para ele acreditar: atitudes geram atitudes. A atitude de Zaqueu, enfrentar a multidão, manter o seu foco, colocar em prática a sua estratégia, subir naquela árvore, naquela figueira brava. Essa atitude, o desejo, o anseio de ver Jesus, gerou uma atitude em Jesus. O desejo de Zaqueu em conhecer Jesus, em honrar Jesus, gerou uma atitude em Jesus. Eu entendo que isso acontece quando a gente ora. Quando a gente se coloca diante do Senhor e na mais sinceridade do nosso coração, a gente fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de uma resposta porque eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma direção porque eu não sei o que fazer. Essas atitudes da dependência de Jesus geram a atitude em resposta de Jesus às nossas petições. Talvez o que falta para a resposta da sua oração é uma atitude, que é orar. Sabe qual a oração que não é ouvida? Você sabe? Sabe? Aquela que não é feita. A oração que não é ouvida é aquela que não é feita. Se você não tem atitude de se chegar diante do Senhor, Ele não vai ter atitude para te responder. Mas Ele sabe que eu preciso, pastor, eu preciso ficar falando. Mas às vezes a motivação do meu coração atrai ainda mais o desejo de Jesus de me abençoar, porque Ele está sempre pronto a nos abençoar, amém? E a atitude de Zaqueu em conhecer Jesus gerou uma atitude de Jesus inesperada. Jesus disse para aquele homem: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero passar pela sua casa. Não, eu quero me hospedar na sua casa. Pensa, gente, Jesus na sua casa, como convidado. Porque imediatamente a multidão disse: quem é esse homem? Como assim, Jesus, você vai se hospedar na casa desse homem? Porque a multidão estava ali interessada nos seus próprios interesses. Eles queriam ser abençoados e eles achavam que eles estavam numa posição de merecimento de ser abençoado. Mas quando Jesus decide a casa de Zaqueu, eles ainda reprovam ainda mais, tanto a atitude de Jesus, como a atitude de Zaqueu. Como Jesus pode escolher se hospedar na casa de um homem desse como Zaqueu? Pessoas sem visão, elas só percebem o óbvio. Porque quando Jesus queria se hospedar na casa daquele homem, Jesus não queria apenas transformar a vida daquele homem, mas de toda a sua casa. Querido, se você pensa que o propósito que Deus tem é só para a sua vida, não. Nosso Deus é um Deus de geração. Quando Ele muda a minha vida, automaticamente os meus filhos são abençoados. Eu falo isso porque hoje eu sou abençoado, eu estou debaixo de uma cobertura de bênção que vem dos meus pais. E quando nós somos abençoados, quando a presença de Jesus chega na nossa vida, ela não muda apenas a nossa vida, mas muda de toda a nossa casa, amém? Você crê? Muda de toda a nossa casa. A decisão de Jesus de hospedar na casa o surpreende de tal forma que realmente Zaqueu compreendeu que Jesus era diferenciado. Que Jesus era um líder diferenciado. E essa atitude de Jesus, de não julgar o currículo dele,
de não condená-lo como a multidão egoísta fez. Olha o que gerou em Zaqueu essa atitude. No versículo 8. Zaqueu se levantou diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. A atitude de Jesus, porque até então era sobre Zaqueu, mas em resposta à atitude de Jesus, Zaqueu decide dar a metade dos seus bens aos pobres. Ou seja, Jesus transforma a vida daquele homem. De ladrão, talvez, de desonesto, Zaqueu devolve aos pobres e se torna generoso. E outra atitude, o arrependimento. Zaqueu passa por uma análise de consciência e se compromete aqui nesse versículo a devolver 4 vezes mais as pessoas em que ele talvez defraudou. Todos os personagens da Bíblia que tiveram um encontro real com Jesus tiveram a sua vida transformada. E eu posso dizer que eu sou um testemunho de uma vida transformada. E tantos outros irmãos aqui nesse auditório, amém? Tiveram a sua vida transformada, porque tiveram um encontro com Jesus. Fique de pé no seu lugar. E nós vemos nesse texto que a salvação chega à casa daquele homem, e depois daquele dia, esse homem nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais. Essas atitudes que ele teve durante essa jornada fizeram ele um novo homem, uma nova pessoa. Eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite, antes de você ir embora para sua casa. Você está preparado para viver um novo nível em Deus? Para ser uma nova pessoa, uma pessoa transformada? Porque como Zaqueu, hoje à noite nós aprendemos que a gente precisa se associar às pessoas corretas. Você precisa caminhar com pessoas que te aproximam de Deus. Você precisa caminhar com pessoas que te aproximam da sua esposa, do seu marido. Você precisa se associar a pessoas que amam a família. Você precisa se associar com pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, que é a mais pura verdade. Você precisa se associar a pessoas que te incentivam a crescer. Você precisa se associar a pessoas que têm compromisso com Deus. Se você quer orar mais, se associe com pessoas que oram. Se você quer ler a Bíblia ainda mais, se associe com pessoas que leem a palavra. Como Zaqueu, nós aprendemos que nós precisamos manter o foco em nossos objetivos. Seja qual for a situação, creia que o Senhor está com você. O salmista disse que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque Ele estaria conosco, amém? Ainda que você esteja no leito de enfermidade, ainda que você esteja num período constante de sofrimento, ou de medo, ou de tristeza, o Senhor está lá. Hoje eu vi uma imagem muito interessante. Quando eu estava dizendo isso, eu lembrei. Era uma moça deitada na cama. Era um desenho, tipo uma charge. E ela dizia assim: eu me sinto tão sozinha. E Jesus estava sentado do lado da cama dela chorando. Você não está só. Aos seus amados dá enquanto ele dorme. Essa semana nós tivemos um grande livramento de Deus lá em casa. O nosso micro-ondas, ele às vezes só apitava sozinho, como se estivesse preparando alguma coisa e não tinha nada preparando.
E um dia dessa semana, foi semana passada, se não me engano, uma sexta-feira, eu acordei às 1h30 da manhã, porque eu fiz questão de olhar no relógio para testemunhar, com o barulho do micro-ondas ligado. Quando eu cheguei lá na cozinha, ele estava 55 minutos rodando sozinho, sem nada lá dentro. E a cozinha estava um forno, gente. Eu acho que alguns minutos ia explodir. Sem exagero. Mas aí eu acordei, é claro que foi Deus que me acordou, porque eu ia acordar de madrugada. E aí eu acordei e fui ver o que aconteceu, se tinha alguém fazendo alguma coisa, se a minha esposa estava preparando alguma coisa. Mas não era ninguém, o micro-ondas ligou sozinho e começou a funcionar sozinho. E aí, queridos, foi um livramento de Deus para mim e para minha família e para todo o prédio, que ia explodir todo mundo. E imediatamente eu falei, Senhor, muito obrigado pelo livramento. Eu preciso mandar arrumar esse micro-ondas, porque ele realmente está estragado. Nem tudo é o diabo, gente. E aí eu pensei, veio aquela palavra no meu coração, aos seus amados dá enquanto eles dormem. Enquanto você está dormindo lá, roncando, babando, Deus está cuidando de você, amém? Deus está te livrando, Deus está guardando a sua casa. Pode aplaudir Jesus. Ele está guardando a sua casa, Ele está guardando a sua família, do ladrão, do salteador. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então mantenha o seu foco. Tenha sempre estratégias e coloque ela em prática. Se você decidiu ler a palavra de Deus, nós temos aí a estratégia do circuito 4x4. Não perca tempo, leia a palavra. E tenha atitude. Porque a atitude gera atitudes, amém? Se você deseja algo, dê primeiro. Tem muitas pessoas que levantam algumas bandeiras. Nós queremos respeito, mas não dá o respeito. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias da sua vida. Vou falar a minha idade, não. Já estou nos 2 dígitos. Não vou falar, não tem nenhum problema com a idade. Eu tenho 41 anos de idade, e até hoje eu peço bênção para minha mãe. Peço minha mãe para me abençoar. Porque eu acredito no princípio da honra. A honra vem do coração, não é por obrigação. Então, como Zaqueu, nós precisamos associar as pessoas corretas, manter o foco nos nossos objetivos, ter sempre estratégias e colocá-las em práticas e, acima de tudo, ter atitudes. Amém? Eu quero orar por você, para você ir para sua casa com essa palavra no seu coração, porque Zaqueu teve uma experiência pessoal com Jesus e teve a sua vida transformada. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque sua mão no seu coração. Obrigado, Jesus, porque a salvação chegou à nossa casa hoje. Nós estamos prontos, ó Deus, para subirmos mais um nível de relacionamento com o Senhor. Como Zaqueu, nós queremos correr e subir o mais alto para te encontrar, Jesus. Porque nós precisamos, Senhor, ter a nossa vida transformada. E nessa noite, que é uma noite de vida, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que essa palavra esteja ao nosso coração. Que essa palavra, Senhor, esteja falante aos nossos ouvidos sobre ter atitudes, manter foco, ter estratégias e nos associar a pessoas de sucesso. E que nós possamos também, Senhor, ser essas pessoas que possam trazer a sua vida a outras pessoas. Ouça a oração dos seus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. E que nessa noite eles possam ir para casa com essas verdades no coração. Estenda suas mãos assim. Senhor, derrama sobre eles, ó Deus, sobre cada um de nós, a sua graça. Porque a sua graça nos basta, Senhor. Nos leva, Senhor, agora em paz para os nossos lares. E que domingo nós possamos estar aqui, Senhor, tão animados quanto, para receber algo do Senhor. Que o amor de Deus e que a graça salvadora